Olá, crianças, bom dia. A nossa aula de história de hoje fala sobre os movimentos sociais da República. Esses movimentos ocorreram durante as primeiras décadas da nova República e pessoas, elas ficaram descontentes com a situação em que viviam. E essa insatisfação mostrou o surgimento de movimentos sociais, que são esses que vocês podem observar aqui no mural. Vamos aqui relatar algumas delas. A Guerra de Canudos ocorreu no interior da Bahia entre 1877 e 1897. Milhares de pessoas seguiam Antônio Conselheiro, homem que falava sobre a Bíblia e os seus valores cristãos. Então, podemos dizer que Antônio Conselheiro foi um líder da comunidade de Canudos. E a gente observa que eu tenho uma pequena curiosidade. O Arraial de Canudos foi criado em uma fazenda abandonada. Esse arraial, que também foi chamado de Canudos, cresceu rapidamente e chegou a ter milhares de habitantes, o que gerou descontentamento de membros da igreja, fazendeiros, ou seja, pessoas de posses, e representantes do governo que viam na comunidade uma ameaça a seus interesses. Vamos ao segundo movimento. Revolta da Vacina. Como o nome fala, foi uma revolta que ocorreu aqui no ano de 1904, no Rio de Janeiro. Uma das justificativas para essa grande reforma era o fato de que, na época, as ruas estreitas da cidade, sujas e sem tratamento de esgoto, facilitavam a proliferação de doenças, como a febre amarela, a peste, a varíola e a tuberculose. Como até hoje nós sabemos que a falta de higiene, a falta de saneamento básico, ela gera muita doença. Para combater essas doenças, foi chamado um médico sanitarista, Oswaldo Cruz. Ele e sua equipe tomaram algumas medidas sanitárias, como a remoção do lixo, o uso de raticidas e o combate aos mosquitos transmissores da febre amarela. E como a gente vê aqui na imagem do livro, tem pessoas brigando com todas as armas possíveis. Panela, facas, garfos, seringas, serrotes, porque eles quiseram impedir a parte da saúde de tomar iniciativas que eram esse tipo de coisa para poder evitar essas doenças. Então, o que eles tinham na frente, eles jogavam. A falta de esclarecimento é uma forma agressiva com que a vacina ocorreu em 1910, também no Rio de Janeiro. Bom, entendemos por chibata, aqui nós temos aqui uma vara fina e comprida utilizada para bater. Então, como o nome bem fala, essa revolta ocorreu no século XX, e os marinheiros brasileiros viviam sob péssimas condições de trabalho. O salário era muito baixo, que na época o salário do militar era chamado de soldo, a alimentação era deficiente e o trabalho era excessivo. Essas más condições motivaram o início de uma rebelião em 22 de novembro de 1910, no Rio de Janeiro, após o marinheiro receber o castigo de 250 chibatadas diante de todos os presentes no navio. Essa revolta, ela teve um líder, João Cândido Felisberto. Os marinheiros tomaram embarcações e ameaçaram bombardear a capital se algumas de suas exigências não fossem atendidas. Conflito do Contestado ocorreu entre 1912 e 1916. Como o próprio nome diz, contestado, teve conflito de dois estados da nação brasileira, o estado do Paraná e o estado de Santa Catarina, no início do século XX. Os primeiros combates aconteceram em 1912 e resultaram na morte de José Maria, que era um líder dessa época aqui. Greve Geral de 1917, ocorrida no estado de São Paulo.
Uma grande greve envolveu várias categorias profissionais. Há 102 anos ocorreu isso aqui. E trabalhadores de todas as classes sociais pararam, né, nesse ano, num determinado dia. Teve uma paralisação nacional. Então, nesse dia, nenhuma categoria trabalhista trabalhou nesse dia. Então, assim, essas revoltas ocorreram logo no início da República. E elas, vez por outra, elas se fazem muito importantes, como essa greve geral de 1917.